Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria estar com vocês na meditação da Palavra de Deus diariamente. Obrigado a você que também curte e compartilha. Nós estamos na oitava do Natal. O que significa isso? Oitava de Páscoa. Celebramos a Páscoa ontem. Na oitava da Páscoa. A oitava da Páscoa é do dia do domingo de Páscoa até o próximo domingo. Então são 8 dias como se fosse um único dia. Então muito obrigado por você participar desses momentos de oração. Obrigado também a você que me ajuda a divulgar estes vídeos. Ao final do vídeo, se você gostou, por favor deixe seu like e compartilhe também com os seus contatos. Vamos juntos meditar a palavra? Hoje o Evangelho é retirado de Mateus, capítulo 28, versículos 8 ao 15. O texto diz assim: Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do túmulo, pois estavam com medo. Mas correram com alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o conhecimento é tudo na nossa vida. Muitas coisas na vivência da nossa fé ficam obscuro, porque, por exemplo, assim, se eu não sei de algum assunto e eu converso com uma outra pessoa que também não sabe, mas ela me diz alguma coisa, a partir daquele momento, aquilo que aquela pessoa disse passa a ser palavras minhas também, porque como eu não sabia nada e agora eu sei, mesmo que a informação seja distorcida, é aquilo que eu vou passando para frente. Vamos com calma para que você possa entender. As mulheres partiram depressa do túmulo. Então, lembra do Evangelho de ontem? Então, a oitava da Páscoa é assim, 8 dias como se fosse um único dia. É ainda o mesmo dia, na ressurreição do Senhor. As mulheres partiram depressa, pois estavam com medo, mas correram com alegria para dar a notícia aos discípulos. Veja, é um misto de sentimentos. Jesus não estava ali, mas ao mesmo tempo, aí aquela situação, eu estou com medo, mas ao mesmo tempo estou feliz, porque Jesus não está aqui. Ele deve estar em algum lugar. Você consegue entender o misto de sentimentos que é? E elas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. E de repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. Ou seja, Jesus é que confirma a alegria delas. Elas estavam com medo, mas correndo com grande alegria. E aí Jesus vem e confirma a alegria. Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo.
Alegria elas já tinham. Agora, não tenhais medo, não precisam ter medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. É onde Jesus vai aparecer aos discípulos reunidos em oração. Quando as mulheres partiram, veja só, aqui eu quero que você entenda bem também. As mulheres então partiram para anunciar aos discípulos, os soldados ainda estavam ali, já sabiam o que estava acontecendo, eles vão para a cidade e comunicaram então aos sumos sacerdotes o que havia acontecido. Estes foram testemunhas oculares da ressurreição do Senhor. Estes soldados viram a pedra que foi removida. É a força do céu que remove as pedras, remove os túmulos, porque muitas vezes nós temos o nosso coração como que um túmulo e nós precisamos renascer, nós precisamos ressuscitar para uma vida de fé. Senhor, remove as pedras, remove esse coração de pedra e me devolve um coração de carne. E aí o que aconteceu? Os sumos sacerdotes se reuniram. Bom, agora o que nós vamos fazer? Se reuniram com os anciãos, que são os mais antigos, né? Deram uma grande soma de dinheiro aos soldados e combinaram o seguinte, preste atenção. Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram então o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. Eles passaram a mentir. A partir daquele combinado. Bom, vocês vão dizer para todo mundo que os discípulos de Jesus foram lá de madrugada e roubaram o corpo dele. E pagaram para que eles mantivessem esse pensamento. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E olha agora. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Hoje, ainda os judeus continuam acreditando nisso. Não são palavras minhas, palavra da Sagrada Escritura. Vai lá na tua Bíblia, Mateus capítulo 28, versículo 15. Mateus capítulo 28, versículo 15. Vai estar escrito isso na tua Bíblia. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, como é bom aprender. Como é bom conhecer a palavra de Deus. Nós vemos aqui uma situação. Maria Madalena, com algumas outras mulheres, foram de manhã, ainda cedinho, na primeira hora, madrugada, quando ainda estava escuro, como aprendemos ontem, e viram que a pedra estava removida e que Jesus não estava ali. Elas saem para o encontro dos outros discípulos com medo, mas ao mesmo tempo com alegria no coração, e se encontram com Jesus que diz para elas, alegrai-vos, não tenhais medo. E de dizer aos discípulos, aos irmãos, que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. E elas fizeram isso. Enquanto isso, os soldados foram até os sumos sacerdotes, contaram o que havia acontecido, os sumos sacerdotes se reuniram com os anciãos, eles inventaram toda esta história, esta mentira, dizendo que os discípulos de Jesus foram lá de madrugada e haviam roubado o corpo, pagaram para que eles mantivessem esta ideia,
E eles pegaram o dinheiro e foram propagando. E esse boato se espalha entre os judeus até hoje. Você conseguiu entender? Vamos meditar um pouquinho agora a palavra de Deus, o silêncio do nosso coração e ver também o que nós precisamos fazer. Alegre-se, porque Jesus vem hoje para confirmar esta alegria. Peçamos a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, uma boa semana e até o próximo programa.